Você está ouvindo o audiolivro Infidelidade e Perdão, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 5.2 Ao Vencedor, Tudo. Segunda parte. Foi assim que, mediante orientação de Dionísio, Aristides, o anjo da guarda, cuja existência Laércio sequer desconfiava, incutiu-lhe feliz pensamento capaz de representar a alvorada redentora em sua vida. Retornar ao trabalho junto da terra. Comentou Laércio com alguns internos. Nós que estamos aqui no hospital de custódia, para o mundo não passamos de objetos imprestáveis. Disse um interno. Somos mesmo párias sociais, ainda mais que os enfermeiros, em número menor ao necessário, desdobram-se uns no atendimento, ao passo que outros simplesmente nos ignoram. Filosofou outro. É inevitável, no contexto evolutivo moral do mundo, que num agrupamento humano com as mesmas atribuições existam responsáveis e desleixados. Devemos ainda considerar que tratar de seres humanos custodiados pelo Estado, nós, criminosos, infelizmente, não é das tarefas mais atraentes, até porque o salário deles é reduzido. Informou um ancião. Eu que estou aqui há mais tempo que vocês, já percebi que os funcionários nos temem, e com razão. Nesses hospitais é grande o risco de vida, pois não é raro que algum paciente, indene a lei, sofra uma recidiva e volte à violência que para cá o trouxe. Violência essa que se volta para os que estão mais próximos, no caso eles, os atendentes. Há anos, numa inesperada e violenta crise de loucura, um interno assassinou o enfermeiro, com o qual se dava muito bem. Por isso, regra geral aqui, não é nem amistoso e menos ainda íntimo o relacionamento entre os profissionais e os internos. E eles não estão errados. Não sei como alguém teme a crise, preponderando os sedativos no atendimento médico ambulatorial para nós que aqui vivemos recolhidos, quase que em permanente estado depressivo, quando não de completa apatia. Laércio há muito não chorava mais. Sabia-se injustamente segregado. Doía-lhe saber que um monumental erro judiciário o condenara a viver entre seres indesejáveis da sociedade e, pior, desajustados do cérebro. Condenado a purgar por um crime que não cometera, a revolta era seu combustível para continuar vivo. Perdera tudo, roubaram-lhe tudo. Esposa, filho, emprego, amante. Pior de tudo junto, perdera a liberdade. Às vezes, com algum interno, lamentava-se. Veja só a que me reduziu a infidelidade. Embora não fosse exigente quanto aos alimentos, não conseguia se alimentar direito ante as refeições insípidas que eram servidas, sem uma verdura, sem salada, quase sem tempero. Tinha repetidos momentos de completa lucidez, pois há já algum tempo descobrira como não ingerir os remédios obrigatórios. Fingia que ingeria o remédio, logo o cuspindo no vaso sanitário. Iniciou isso quando era servido por um dos enfermeiros, alcoólatra. Depois, mesmo quando eram outros os enfermeiros, deixava um chiclete oculto na boca e fazia o comprimido aderir nele para pouco depois jogá-lo fora. O pipoqueiro à porta do hospital, nos dias de visita, fazia a festa, pelo tanto de chicletes que vendia. Muitos eram os internos que faziam o mesmo que ele. De vez em quando,
os internos eram rapidamente examinados por um médico, normalmente quando algum deles apresentava quadro clínico grave. Nessas oportunidades, o médico aproveitava e fazia exame nos demais. Numa dessas ocasiões, intuído pelo espírito Aristides, Laércio disse ao médico: Doutor, o senhor me perdoe, mas eu estive olhando que aqui tem muitas terras paradas e eu, com mais 2 colegas, poderíamos plantar uma horta. Ah, pois é, sou lavrador desde menino e conheço todos os tipos de chão. Sei o adubo que é preciso para cada tipo de plantação. Ah, se o senhor falar com a direção, eu trabalharia de graça e os meus companheiros também. Ah, a comida para todos vai melhorar. Ah. Só naquele momento Laércio entendeu por que aquele médico tinha o apelido de Doutor A. Lembrando-se vagamente do que desde criança presenciara sobre acertos entre arrendatários, deu um lance forte. Vai ter tanta colheita que depois de todo mundo daqui comer, até será possível vender uma parte, e ainda sobrará para os funcionários levarem para casa. Pela primeira vez, o médico apiou-se do ar. Onde você trabalhava? Desde criança, na fazenda Morro das Vinhas, para o coronel Antero, e quando ele morreu, continuei lá, como um empregado do doutor Eupídio, até ser nomeado gerente do armazém dele, na cidade. Eupídio Siqueira? Ele mesmo, o senhor o conhece? Ah! O médico, conhecedor do caso de Laércio, considerou imprudente deixá-lo prosseguir. Levantou-se sem dizer nenhuma palavra e foi embora, deixando o paciente atônito e revoltado pela indelicadeza, sempre repetida, mas jamais aceita. Contudo, na tarde daquele mesmo dia, pela primeira vez desde que ali chegara, Laércio foi levado à sala do diretor. O diretor era diretora. A doutora Fabiana assumira a direção naquela semana como substituta eventual, pois o titular fora transferido e era aguardada publicação oficial da nomeação de outro profissional. A diretora estava nas funções há 3 dias e, naquela manhã, recebera convite oficial para ser efetivada no cargo, tendo-o aceitado. Conhecia os problemas do hospital, onde frequentemente comparecia para ministrar cursos aos médicos e enfermeiros relativos à terapia psicológica. Seu doutorado foi obtido com defesa da tese Laborterapia e Fraternidade como processos de recuperação de alienados mentais, episódicos ou crônicos. Afora serviços na cozinha, lavanderia e limpeza em geral, todas as suas demais sugestões de outras atividades a serem desempenhadas pelos internos não haviam prosperado. Nem ali, nem em outros estabelecimentos congêneres nos quais prestava assistência técnica. O hospital situava-se numa grande área cujas terras pertenciam ao Estado. Toda a imensa área estava tomada pelo mato. Fabiana empolgou-se com a oferta de Laércio, contada a ela pelo psiquiatra. Aquilo vinha exatamente ao encontro de sua proposta de recuperação dos pacientes. Não todos, evidentemente, mas, pelo menos, alguns deles. Ao seu lado, em oração, o espírito Aristides conseguiu projetar-lhe paisagens mentais das terras sendo lavradas pelos internos em salutar atividade. Laércio, peixe fora d'água, entrou ressabiado. Olhou a diretora, não se demorando na análise com medo de ser punido, pois ali era proibido olhar mulheres, geralmente visitantes.
Mas, no 100º de segundo que viu Fabiana, gostou dela, sentindo-a bondosa, diferente dos demais funcionários. Sente-se, disse-lhe Fabiana. Obedeceu, cabisbaixo. O doutor me disse que o senhor quer fazer uma horta. É isso mesmo? O coração de Laércio quase parou. Então era isso. Sua proposta estava mais que aceita. É sim, doutora. E o senhor sabe mesmo como fazer plantações? Faço isso desde que nasci. Não havia orgulho ou vaidade nas palavras ou no tom, mas sim a confiança de alguém quando afirma algo que domina. E de que o senhor precisa? 3 enxadas boas, lima chata para afiá-las, chapéu e moringa, para mim e mais 2 companheiros. Depois, adubo e sementes. O resto, Deus Pai faz. O tom era humilde e respeitoso, mas firme. A emoção o traiu e os olhos atestaram sua alegria, pois começou a chorar como uma criança, soluçando alto. Fabiana, ante o inesperado da reação, comovida ao perceber que o homem chorava de alegria, repreendeu-o maternalmente. — O que é isso, Sr. Laércio? Chorando só porque tem um trabalhão pela frente? As palavras, carregadas de apoio e compreensão, sem a menor crítica, promoveram outra reação inesperada. Laércio começou a rir, sem contudo parar de chorar. Fabiana aproximou-se dele e abraçou-o, delicadamente solidária. Ela era bonita e estava tão perfumada. Aquele era o primeiro abraço que recebia de um funcionário e logo da diretora. Sensações há muito anestesiadas pela mágoa, revolta e ódio despertaram. Sensações mais doces do que o mel, como dizia o coronel Antero, quando ficava feliz. Sua vontade era abraçar forte aquela mulher que conhecera há alguns minutos. Aristides agiu. Relembrou-lhe, na forma de advertências mentais, os tormentos dos últimos tempos que o haviam conduzido para ali. Laércio captou o providencial amparo. Repreendeu-se intimamente quando sentiu uma chama que julgava apagada começar a crepitar nas veias. Ajuizou que, se não a apagasse com urgência, logo incendiaria e seria difícil conter-se. Uma lembrança passou-lhe como um relâmpago. Pois não fora assim com Dirce? Jamais pensou trair o amigo e compadre Antônio, jamais pensara trair Rufina, mas um fogo igual àquele de agora incendiou seu juízo e derreteu a razão. Era urgente controlar-se. Um novo incêndio ali seria o seu fim. Por todas essas razões que saltaram do cérebro em menos de um segundo, evitou sequer encostar em Fabiana, não a abraçando, apenas recebendo aquele doce contato. Só os olhos, outra vez, traíram-no. Fabiana, experiente, captou o vórtice que provocou no paciente. Conduziu o diálogo para a calma. É muito bom nós nos emocionarmos quando falamos da natureza e de Deus. Encerrando a entrevista, disse: Se Deus permitir, vamos ter nossa horta. Quando houver novidades, eu avisarei o senhor. Laércio compreendeu que conseguira algo raro. Sairia da cela e estaria no melhor lugar do mundo, no campo,
com a melhor companheira do ser humano, a liberdade. Ao se despedir, agora, foi Fabiana que se viu traída pelos sentimentos, contrariando a norma, pois estendeu a mão para Laércio. O paciente sabia que funcionários, o diretor, menos ainda, jamais davam a mão a um interno em cumprimento. Inquieto, respondeu ao gesto. Suas mãos tocaram-se com polidez. O suficiente, porém, para Laércio perceber que a diretora tremia muito levemente. Poucos dias após, Laércio foi designado responsável pelo cultivo da enorme área ociosa do hospital. Requereu 2 auxiliares, sendo atendido. Logo, os 3 se puseram a tratar a terra. Para eles, os sedativos foram suspensos. Vários internos se insurgiram com o que consideravam injustiça, a concessão de mordomias para os 3. Agindo com sabedoria e prudência, a diretora do hospital permitiu que, um a um, todos os reclamantes tivessem iguais direitos à enxada. Nenhum resistiu. Com as mãos sangrando pelos calos provocados nos duros embates do trato manual com a terra ressequida, o dia inteiro sob sol inclemente, desistiram os injustiçados. Em menos de um mês, a paisagem em torno do hospital era outra. Não havia mais o mato rodeando, mas uma promissora área pronta para plantação. No interior do hospital, inúmeros foram os benefícios com o fim do mato. Insetos quase desapareceram, bem como os ratos, fregueses a multiplicadas gerações. Laércio, com sua longa prática, identificou as potencialidades da terra, indicando os tipos de semente para o plantio, bem como os adubos adequados. Aproveitando uma antiga construção inacabada, adaptou-a para a granja, criando galinhas. Quando chegou a hora de comprar as sementes e o adubo, além da ração para as galinhas, o destino lhe sorriu. Havendo poucos funcionários, obteve permissão da diretora para ir na caminhoneta buscá-los. Selecionaria a compra, além de ajudar o motorista na carga e descarga. Trêmulo e mal contendo as emoções, viu o veículo chegar à cidade e aproximar-se do armazém, do qual tinha sido gerente. Receava descer do veículo e ser mal recebido pelos ex-colegas. Contudo, um antigo companheiro viu e fez a maior festa, cumprimentando-o. — Laércio, meu camarada, quanto tempo! — É. Desce daí, rapaz, e vem para um abraço. Laércio desceu e o amigo o abraçou afetivamente, incutindo-lhe coragem e apoio moral. Foi-lhe impossível estancar as lágrimas que explodiram e generosamente escorreram pelo rosto rude, queimado do sol. Outros 2 funcionários se acercaram e se irmanaram no gesto amigo, deixando Laércio comovidíssimo. Feita a compra, retornaram ao hospital. Laércio era outro homem, trazia o peito cheio de vigor, de esperança, de vontade de viver. Seus amigos haviam doado o maior de todos os energéticos para o espírito, o amor. Os adubos foram ministrados à terra que se dividia em 2 partes, uma para a plantação de soja e outra com muitos canteiros, formando uma horta. Tendo faltado o adubo, Laércio requisitou a suplementação. Eufórico, aguardava retornar ao armazém.
Perpassavam-lhe pela cabeça vagas ideias de dar um pulinho até sua casa. Aguardou, impaciente, a nova viagem à cidade. Sentiu o terrível golpe, porém, que quase lhe arrebentou o peito quando viu a caminhoneta estacionar no almoxarifado, trazendo o adubo que solicitara. Seus planos foram por água abaixo. Logo imaginou que a direção do hospital se arrependera de tê-lo enviado a primeira vez ao armazém. Arrasado, só lhe restou resignar-se. A partir daquele dia, todas as necessidades para a lavoura eram diretamente trazidas ao hospital. Laércio compreendeu que sua saída era realmente um precedente e que a direção não estava errada em pedi-lo. Pensava, se fosse o diretor, também não deixaria nenhum paciente sair daqui. Decorridos mais 2 meses, o hospital começou a colher os primeiros produtos hortigrangeiros. Mais algum tempo, e realmente houve a abundância que Laércio previra. As verduras supriam as necessidades do próprio hospital. Todos os funcionários levavam à vontade para suas casas e ainda sobrava. Ovos, então, nem se fala. Disse a diretora certa ocasião. Senhor Laércio, passou-me pela cabeça comercializar o excedente daquilo que aqui é produzido, aliás, mais da metade. O que o senhor acha dessa ideia? Eu? Bem, seria bom, pois com os lucros poderíamos ampliar as plantações. Então o senhor passa a ser o encarregado de colher as verduras e, com seus 2 auxiliares, irem com o motorista da caminhoneta ao entreposto municipal para comercializá-las, mais os frangos e ovos. Alerta ao senhor e aos seus companheiros que só poderão ir ao mercado, jamais a qualquer outro endereço. Laércio e os 2 auxiliares compreenderam a ordem, contendo velada a ameaça do tipo: se desobedecerem, será cancelada a participação de vocês nas atividades da horta. Dia sim e dia não, os 3 levantavam-se de madrugada, realizavam a colheita, colocando-a em caixas adequadas. Os frangos eram acomodados em gaiolas. No mercado, os ovos, as aves e as verduras, estas ainda com o frescor do orvalho, eram prontamente arrematados por intermediários. Numa dessas viagens, Laércio perguntou ao motorista: por que nunca mais me deixaram ir ao armazém se agora me deixam ir ao mercado? Eles preferem vir entregar. Eles? Quem? É melhor você não retornar lá onde trabalhou com o marido da mulher do seu problema. Abaixando a cabeça, Laércio compreendeu que a decisão de que ele não retornasse ao armazém era de origem externa e não da direção do hospital. Abruptamente, refletiu que lá no armazém talvez estivesse a solução que tanto procurava: a identidade do assassino de Dirce. Raciocinou: pois, do contrário, como é que posso ir ao mercado 3 vezes por semana e não posso ir uma única vez ao armazém? Laércio, mais uma vez, sentiu-se perdedor. E, no mundo, aos perdedores, tudo é negado. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.